nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje estamos aqui para ler mais 3 capítulos do livro de 1 Samuel, ok? Capítulos 22, 23 e 24. Então vamos à leitura. 1 Samuel, capítulo 22. Davi, portanto, partiu dali e fugiu para a caverna de Adulão. E quando seus irmãos e toda a casa do seu pai ouviram isto, eles para lá desceram até ele, e todos os que estavam em aflição, e todos os que estavam em dívida, e todos os que estavam descontentes, juntaram-se a ele, e ele se tornou capitão sobre eles. E com ele havia cerca de 400 homens. E Davi foi dali para Mispá de Moabe, e ele disse ao rei de Moabe: Permite, rogo-te, que o meu pai e a minha mãe venham e estejam contigo, até que eu saiba o que Deus fará por mim. E ele os trouxe diante do rei de Moabe, e eles habitaram com ele todo o período em que Davi esteve na fortificação. E o profeta Gade disse a Davi: Não permaneças na fortificação, parte e vai-te à terra de Judá. Então Davi partiu e adentrou a floresta de Arate. Quando Saul ouviu que Davi e os homens que com ele estavam foram descobertos, agora Saul permanecia em Gibeá, debaixo de uma árvore em Ramá, tendo em suas mãos a sua lança, e todos os seus servos estavam com ele. Então Saul disse aos seus servos que estavam junto a si: Ouve agora, vós benjamitas, dará o filho de Jessé a cada um de vós campos e vinhedos, e fará de vós capitães de milhares e capitães de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e não haja ninguém que me mostre que o meu filho fez um pacto com o filho de Jessé, e não haja nenhum de vós que esteja condoído por mim, ou me mostre que o meu filho incitou o meu servo contra mim, para estar deitado em espera, como neste dia? Então respondeu Doeg, o edomita, o qual estava colocado acima dos servos de Saul, e disse: Eu vi o filho de Jessé vindo a Nobe, a Aimeleque, o filho de Aitube. E ele consultou o Senhor por ele e lhe deu provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, o sacerdote, o filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe, e eles vieram todos ao rei. E Saul disse: Ouve agora tu, filho de Aitube. E ele respondeu: Aqui estou, meu senhor. E Saul lhe disse: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé, ao dar-lhe pão e uma espada, e teres consultado a Deus por ele, para que ele se levante contra mim, a estar deitado em espera, como neste dia? Então Aimeleque respondeu ao rei e disse: E quem é tão fiel entre todos os teus servos quanto Davi, que é genro do rei, e vai segundo a tua ordem, e é honorável na tua casa? Comecei eu então a consultar Deus por ele? Esteja isto longe de mim, que o rei não impute qualquer coisa a seu servo, nem a toda a casa do meu pai. Pois o teu servo não sabia nada de tudo isso, menos ou mais. E o rei disse: Certamente morrerás, Aimeleque, tu e toda a casa do teu pai. E o rei disse aos homens da infantaria que estavam junto a ele: Volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque a sua mão também está com Davi. E porque eles souberam quando ele fugiu,
e não mo mostraram. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos sobre os sacerdotes do Senhor. E o rei disse a Doeg: Volve tu e cai sobre os sacerdotes. E Doeg, o edomita, volveu e caiu sobre os sacerdotes e matou naquele dia 85 pessoas que vestiam um éfode de linho. E Node, a cidade dos sacerdotes, ele feriu com o fio da espada, tanto homens como mulheres, crianças e lactentes, e bois e jumentos e ovelhas com o fio da espada. E um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, de nome Abiatar, escapou e fugiu atrás de Davi. E Abiatar mostrou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. E Davi disse a Abiatar: Eu soube naquele dia, quando Doeg, o edomita, ali esteve, que ele seguramente contaria a Saul: Eu causei a morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica tu comigo, não temas, pois aquele que busca a minha vida, busca a tua vida, mas comigo tu estarás salvo. 1 Samuel capítulo 23. Eles então contaram a Davi dizendo: Eis que os filisteus lutam contra Keila e roubam as eiras. Portanto, Davi consultou o Senhor dizendo: Devo ir e ferir estes filisteus? E o Senhor disse a Davi: Vai e fere os filisteus e salva Keila. E os homens de Davi lhe disseram: Eis que estamos temerosos aqui em Judá, quanto mais se formos a Keila contra os exércitos dos filisteus. Então Davi consultou o Senhor mais uma vez, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce até Keila, pois eu entregarei os filisteus na tua mão. Assim Davi e os seus homens foram a Keila e lutaram contra os filisteus e trouxeram o seu gado e os feriram com um grande massacre. Assim Davi salvou os habitantes de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, o filho de Aimeleque, fugiu até Davi, a Keila, ele desceu com um éfode na sua mão. E Saul foi informado que Davi havia chegado a Keila. E Saul disse: Deus o entregou na minha mão, pois está cercado ao entrar em uma cidade que tem portões e barras. E Saul chamou todo o povo à guerra para descer a Keila, para sitiar Davi e os seus homens. E Davi soube que Saul praticava secretamente maldades contra ele, e disse a Abiatar o sacerdote: Traz-me aqui o éfode. Então disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, o teu servo certamente ouviu que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Entregar-me-ão os homens de Keila à sua mão? Descerá Saul segundo ouviu teu servo? Ó Senhor Deus de Israel, eu te suplico, diz ao teu servo. E o Senhor disse: Ele descerá. Então disse Davi: Entregarão os homens de Keila a mim e os meus homens na mão de Saul? E o Senhor disse: Eles te entregarão. Então Davi e os seus homens, os quais eram cerca de 600, levantaram-se e partiram de Keila e foram para onde quer que conseguiram ir. E Saul foi informado que Davi havia escapado de Keila, e ele refreou de seguir adiante. E Davi habitou no deserto, em fortalezas, e permaneceu em um monte no deserto de Zife. E Saul o procurava todos os dias, mas Deus não o entregou na sua mão. E Davi viu que Saul havia saído em busca da sua vida, e Davi estava no deserto de Zife,
em um bosque. E Jonatas, filho de Saul, levantou-se e foi até Davi no bosque e fortaleceu a sua mão em Deus. E ele lhe disse: Não temas, pois a mão de Saul, meu pai, não te achará. E tu serás rei sobre Israel, e eu estarei junto a ti. E isto também o meu pai o sabe. E os dois fizeram um pacto diante do Senhor, e Davi habitou no bosque, e Jonatas foi para sua casa. Então os zifeus subiram até Saul, a Gibeá, dizendo: Não se esconde Davi conosco em fortalezas no bosque, no outeiro de Aquila, o qual fica ao sul de Gesimom? Agora, portanto, ó rei, desce, segundo todo o desejo da tua alma em descer, e a nossa parte será entregá-lo na mão do rei. E Saul disse: Benditos sejais vós do Senhor, pois tendes compaixão de mim. Ide, rogo-vos, preparai-vos ainda, e conheçais e vede onde é o seu lugar predileto, e quem ali o tem visto, pois foi-me informado que ele age muito sutilmente. Vede, portanto, e tomai conhecimento de todos os lugares de espreita onde ele se oculta. E vinde novamente a mim com a certeza, e eu irei convosco. E sucederá que, se ele estiver na terra, eu o procurarei dentre todos os milhares de Judá. E eles se levantaram e foram a Zife, adiante de Saul, mas Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimom. Saul e os seus homens também foram em sua procura e avisaram a Davi. Então ele desceu para dentro de uma rocha e habitou no deserto de Maom. E quando Saul ouviu isto, ele perseguiu Davi no deserto de Maom. E Saul foi para este lado do monte, e Davi e os seus homens para aquele lado do monte. E Davi se apressou em fugir por temor a Saul, pois Saul e os seus homens cercaram Davi e os seus homens por todos os lados para apanhá-los. Mas chegou um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, pois os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul retornou da perseguição a Davi e foi contra os filisteus, por isso chamaram aquele lugar de Selá Amalecote. E Davi subiu dali e habitou em fortalezas em Engede. 1 Samuel capítulo 24. E sucedeu que quando Saul havia retornado da perseguição aos filisteus, informaram-lhe dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engede. Então Saul separou 3.000 homens escolhidos em todo Israel e foi em busca de Davi e dos seus homens, sobre as rochas dos bodes selvagens. E ele chegou até os apriscos junto ao caminho, onde havia uma caverna. E Saul entrou para cobrir os seus pés, e Davi e os seus homens estavam nas laterais da caverna. E os homens de Davi lhe disseram: Eis o dia do qual te falou o Senhor. Eis que entregarei o teu inimigo na tua mão, para que possas fazer com ele como bem te parecer. Então Davi se levantou e cortou a borda da capa de Saul secretamente. E sucedeu posteriormente que o coração de Davi o feriu, porque ele havia cortado a roupa de Saul. E ele disse aos seus homens: Livra-me o Senhor de fazer isto ao meu senhor, ao ungido do Senhor, de estender a minha mão contra ele, visto ser ele o ungido do Senhor. Assim Davi conteve os seus servos com estas palavras e não tolerou que eles se levantassem contra Saul.
Porém, Saul subiu da caverna e seguiu seu caminho. Davi também se levantou depois disso e saiu da caverna e gritou para Saul dizendo: Meu senhor, o rei. E quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou com a sua face em terra e se curvou. E Davi disse a Saul: Por que ouves tu as palavras de homens, dizendo: Eis que Davi procura te ferir? Eis que neste dia os teus olhos viram como o Senhor te entregou hoje na minha mão na caverna. E alguns me propuseram que te matasse, mas o meu olho te poupou. E eu disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Além disso, meu pai vê a borda da tua capa na minha mão, pois ao cortar a borda da tua capa e não te matar, saiba tu e vê que não há mal nem transgressão na minha mão e não tenho pecado contra ti. Mesmo assim, caças a minha alma para apanhá-la. Julgue o Senhor entre mim e ti, e o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não estará sobre ti. Como diz o provérbio dos antigos, a impiedade procede do ímpio, mas a minha mão não será sobre ti. Atrás de quem saiu o rei de Israel? Quem tu persegues? Um cão morto, uma pulga? O Senhor, portanto, seja juiz e julgue entre mim e ti, e veja e interceda pela minha causa e me livre da tua mão. E sucedeu que quando Davi havia terminado de falar estas palavras a Saul, Saul disse: Esta voz é tua, meu filho Davi. E Saul ergueu a sua voz e chorou. E ele disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, pois me retribuístes com o bem, enquanto eu te retribuí com o mal. E neste dia me mostraste como tens agido para comigo, ainda mais que quando o Senhor havia me entregado na tua mão, tu não me mataste. Pois se um homem encontrar o seu inimigo, deixá-lo-á escapar, pelo que bem te recompense o Senhor por aquilo que me fizeste neste dia. E agora eis que bem sei que certamente serás rei, e que o reino de Israel será estabelecido na tua mão. Portanto, jura-me agora pelo Senhor que não cortarás a minha semente depois de mim e que não destruirás o meu nome da casa do meu pai. E Davi jurou a Saul, e Saul foi para casa. Mas Davi e os seus homens subiram para a fortificação. Amém? Bom, lemos aí mais 3 capítulos, né? Do primeiro livro de Samuel. Então vamos orar ao nosso Pai, né? Obrigada, Senhor, por este tempo de leitura, de conhecimento da Tua Palavra, de conhecimento sobre Ti, de pequenos flashes, né, do que o Senhor realizava na vida do povo naquela época, mas que isso também nós trazemos para a nossa vida, né, da forma como o Senhor tratava Davi e como ele se comportava diante das circunstâncias pelas quais ele passava, circunstâncias de perseguição, circunstâncias de demonstrar o amor, né, demonstrar misericórdia. Enfim, Pai, que nós possamos olhar para estes personagens, para estes homens de Deus do passado, né, e que nós possamos, Pai, entender o seu caráter completamente. Porque o Senhor é bondoso, o Senhor é amor, o Senhor é o próprio amor, né?
Então, que nós possamos seguir fielmente aquele que é o seu caráter, aquilo que o Senhor é. O Senhor é o amor, o Senhor luta as nossas guerras, o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor está atento ao nosso clamar. Em todo o tempo o Senhor está atento ao clamar do seu povo. A tua palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, ó Senhor, que nós possamos nos desviar dos maus caminhos, fazer a meia volta e retornar ao caminho, ao alinhamento com o Senhor, para que o Senhor possa continuar ouvindo e atendendo as nossas orações. Nos mostra, Senhor, aquilo que nos afasta do Senhor, que nos tira deste caminho, que tira o nosso olhar do foco que é o Senhor Jesus, nos mostra, nos revela em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos realinhar a rota, realinhar o caminho até o Senhor, Pai. Como o apóstolo Paulo diz, né, que ele vê os atletas lutando, né, se dedicando ao máximo para conseguir aquela coroa que é corruptível, mas que nós, os seguidores do Senhor, tenhamos em mente que a nossa coroa, esta coroa que nós estamos almejando e cada dia andando e caminhando, é uma coroa incorruptível, que não há explicação para o que ela significa, Pai. Há explicação apenas que é eterno, é glorioso, é magnífico, é tudo que o Senhor é. Muito obrigada, Deus. Obrigada pela vida de cada um que continua aqui conosco. E, Senhor, muito obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem nos orientado, nos guardado, nos protegido, nos falado aos nossos ouvidos. Gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, nós nos vemos no próximo capítulo, no próximo vídeo, com mais 3 capítulos do livro de 1 Samuel. O próximo vídeo é o penúltimo vídeo, tá bom? Estamos, olha, quase no final aí do 1 Samuel, tá bom? Fiquem na paz. Deus abençoe a todos.